Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, vou parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Primeiro, queria parabenizá-lo por estar realmente fazendo parte dessa jornada que é difícil. Às vezes, as pessoas não dão o devido valor para esse processo que é super importante, afinal de contas não sei se o primeiro estágio, mas é um estágio muito importante da nossa vida, que é a decisão da nossa profissão. Se eu vou ser um advogado, um engenheiro, um médico, um professor, ou se eu vou ser um contador, se eu vou ser um administrador, e aí? O que serei? Um analista de sistemas? Então chegou um momento, você provavelmente já está com foco. Se você ainda não tem um foco, o ideal é que você tente fazer um teste vocacional. Agora, se você está em dúvida entre várias matérias e uma exige um grau maior da nota e o outro um grau menor, chegou um momento, você vai poder testar tudo isso aqui no LAC, afinal de contas, aqui você tem a oportunidade de fazer os simulados. E com esses simulados você vai ter a noção da pontuação. Então você vai saber, opa, eu tenho tantos pontos, é possível que eu passe para a engenharia. Ah, isso daqui só dá para passar para a contabilidade. Não sei. Então você vai trabalhar em cima de um padrão, vai ter um foco para poder trabalhar. Hoje a gente já vai dar continuidade naquele primeiro aspecto da estrutura da dissertação, em que nós trabalhamos a introdução e agora a gente vai entrar na argumentação. Agora que a gente está entrando na argumentação, eu vou enfatizar um aspecto. Se liga só. Quando você se prepara para uma coisa que você vai produzir, o ideal é que você sempre leia aquilo. Opa, como assim, Sidney? Não tem como ficar lendo a redação dos outros. Se liga só. Quando você vai produzir uma redação num concurso, seja o Enem ou qualquer outro concurso, até mesmo no próprio vestibular em que vão te cobrar em outros locais, você sempre vai fazer uma dissertação argumentativa. É comum. É óbvio que quando o camarada fala de redação, ele pode cobrar narração, descrição e dissertação. Mas tendo em vista todo o processo que tem acontecido, você já está ligado que é uma dissertação. Então, você tem de ler editorial dos jornais. Afinal de contas, aqui você vai ter um texto em prosa, que é um texto em estrutura linear, que possui início, meio e fim, e que vai trabalhar a dissertação argumentativa. Então, vai defender um ponto de vista durante todo o texto, num processo circular, assim como eu mostrei para vocês num primeiro momento. E por que isso daqui é importante? Tendo em vista que você está prestando um concurso, que é o Enem, que mistura as disciplinas. Então, meu companheiro, provavelmente, ao fazer a lida deste processo aqui, você não está se preparando só para a redação. Você está se preparando para ampliar o teu conhecimento, porque o editorial é o espaço do jornal, da instituição, que reserva ali aquele espacinho para poder expor o ponto de vista acerca dos assuntos vigentes da sociedade. Então, ali no jornal, você vai ver o posicionamento do jornal. E eu quero que isso fique bem claro. Às vezes, você vai ler um artigo. O artigo não é um ponto de vista do jornal. O artigo é o ponto de vista do articulista. Tanto é que, muitas das vezes, o camarada deixa as marcas de sua pessoalidade ali. Ele fala em primeira pessoa, ele dá a opinião dele. Aqui, ó, você tem um ponto de vista distanciado, porque não é o ponto de vista de quem está escrevendo o texto, não é o ponto de vista de um articulista, é o ponto de vista da instituição. E quais são os assuntos trabalhados? Diversos, todos os que são vigentes, provavelmente todos de cunho social, exatamente como o Enem cobra. Então vai trabalhar ali política, vai trabalhar ali corrupção, vai trabalhar violência, vai trabalhar religião, economia, infraestrutura e por aí vai. Ou seja, o trabalho que eu me propus a fazer de tentar ampliar o conhecimento de mundo de vocês, trabalhando em cima de textos, para a gente poder analisar, muitos destes textos serão o quê? Editoriais. Ninguém aqui quer que você vire Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, porque isso não vai acontecer. A pessoa nasce assim.
E isso não vai acontecer. Agora, que você pode sim produzir um excelente texto para conseguir a nota 1000, você pode. E aí o que você deve fazer? Ler o editorial e produzir. Agora, além do editorial, você também pode comprar jornais e revistas importantes. Revistas como a Carta Capital, como a Caros Amigos, como a Época, a Veja, nossos jornais, o Dia, o Globo, o JB, a Folha de São Paulo, tem um jornal mensal que é sensacional, que é o Le Monde Diplomatique. E aí, tendo isso tudo massificado em sua mente, você vai fazer uma boa prova de história, uma boa prova de geografia, uma boa prova de língua portuguesa, sem contar que provavelmente o tema da tua redação estará inserido ali dentro daqueles editoriais, daquelas revistas, durante o ano. Eu tenho certeza absoluta que é assim que sempre funciona. E se você fizer um apanhado aí, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que eu não estou falando besteira, que realmente é assim. Tranquilo? Então, ó, começa a se preparar com isso. E por que eu estou falando isso? Porque a gente agora vai começar a trabalhar a argumentação. E aí eu mostrei para vocês que a introdução é o nosso cartão de visita. É ali que você vai mostrar que veio. Mas é no desenvolvimento que você vai mostrar o teu conhecimento. E você tem que correr atrás desse conhecimento. Não adianta, eu não vou conseguir enfiar na tua cabeça dentro aí, se você não fizer por onde. Tranquilo? Então agora a gente vai começar a brincar aqui com a argumentação. Então vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui essa poluição visual. Ó, em breve, novidades. Fica ligado. Então vem aqui comigo, ó. Argumentação. Os parágrafos de argumentação têm, por fim, apresentar justificativas que respaldem a tese do texto. Então, a tese é o meu tópico frasal. É a frase mais importante. É a frase mais importante. E você tem de apresentar argumentos para sustentar quem? A tese. Um erro frequente dos candidatos é escrever parágrafos sem desenvolvimento em textos argumentativos sem argumentos. Como assim? Na verdade, o camarada, ele produz um texto e ele não argumenta nada. Ele simplesmente expõe. É comum. Então, você tem de entender que você precisa argumentar. Afinal de contas, é um texto argumentativo. O texto expositivo, ele só apresenta, talvez, a situação. E o texto argumentativo, ele busca um convencimento. Tanto é que o Enem, ele cobra um posicionamento do camarada. Opa, de nada adianta apresentar os problemas se você não cria uma solução. Então, você tem que tomar cuidado para não ficar sempre em cima do muro. Você tem que ser um camarada objetivo, com foco. Olha aqui, ó, como é que vai funcionar. É nos parágrafos de argumentação que o candidato deve mostrar com mais destaque seu conhecimento sobre o assunto. É o desenvolvimento e o aprofundamento do tema. Os espelhos de correção dedicam itens especiais a esses itens. O candidato deve delimitar claramente um argumento por parágrafo. Apresentar mais de um argumento por parágrafo torna o texto raso. Tratar um mesmo argumento em mais de um parágrafo torna o texto repetitivo. Então, meu companheiro, você lembra que na introdução nós apresentamos um tópico frasal e depois nós apresentamos o argumento. E aí o que vai acontecer? Aqui é o seguinte, você pode ter 1, 2 parágrafos de desenvolvimento e pode ter 3 parágrafos de desenvolvimento. O camarada pode chegar até 4, mas o ideal é que você faça, no texto como um todo, 4 ou 5 parágrafos. O negócio é o seguinte, se você apresentar aqui, ó, X e Y como argumentos, aqui você vai ter o X e aqui vai ter o Y. Não apresentou mais do que isso, o próximo parágrafo já é o da conclusão. Agora, se você apresentou X
Y e Z, este parágrafo aqui vai ser o Z. O que isso significa? Relembrando a outra aula. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou argumentar o primeiro argumento. Quer dizer, eu vou desenvolver este primeiro argumento. Se eu apresentei o X, vou falar sobre esse camarada e vou aprofundar o tema. Como é que eu consigo aprofundar o tema? Com conhecimento de mundo, conhecimento individual, esse que você vai buscar por conta própria, tranquilo? Agora, depois eu vou desenvolver o segundo argumento e se foi o Y, este é o argumento. E depois vou aprofundar o tema. Depois, vou desenvolver o terceiro argumento e vou aprofundar o tema. Qual é o cuidado que eu tenho de tomar? Eu tenho de tomar o cuidado de seguir essa sequência. Então, você já percebeu que eu tenho de tomar cuidado para apresentar um argumento por cada parágrafo, para que o meu texto não fique nem raso, nem repetitivo. Então, tem de ser um argumento por parágrafo. E eu tenho de seguir a sequência lógica. Muitas das vezes o aluno ele está nervoso no dia da prova. Isso é normal, normal. Todo mundo fica nervoso quando é colocado numa situação que o tira da zona de conforto. Isso talvez aconteça com você. É por isso que você tem de se preparar. Por exemplo, quando você já tem um bom colégio que te prepara o tempo todo para isto, você está tranquilo. Agora, se o teu colégio deixou lacunas, que sorte que você tem um LAC para poder resolver isso. Porque lá no dia você vai ficar nervoso. Então, você tem de tentar minimizar ao máximo esse nervosismo, para não dar um mole de, por exemplo, aqui falar do Z, aqui falar do X e aqui falar do X, do Y. Ou pior ainda, falar do W, falar do R, falar sei lá, do B. Tem que tomar cuidado com isso. Então, se você apresenta uma sequência de argumentos, esta sequência deve ser respeitada na hora de desenvolvê-los. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar a nossa brincadeira. Para respaldar uma tese, diversos tipos de argumentos podem ser empregados. E aqui, ó, olha os argumentos que eu apresentei aqui para vocês. Dados estatísticos, isso é importante. Exemplos, relações de causa e consequência, testemunhos de autoridade e contra-argumentos. Só que aí se liga só, meu parceiro. Quando a gente fala de dados estatísticos, eu sei porque durante muitos anos eu trabalhei com jovens espertos. E eles achavam que o avaliador não seria capaz. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou dessa aula? Então acesse lacnem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar. R$1 por dia. Clique aqui e confira. Fala, galera. Gostou da aula? Curta e compartilha.